Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de março de 2017, sábado. Esse é o verbete de número 4068. Ele tem 6 páginas, 43 logias e 10 máximos. O tema é evocaciologia, a ciência da evocação, na especialidade mnemosomatologia. Então, para quem não me conhece, a gente vai seguir o protocolo aqui de falar o mini currículo. Eu me graduei em medicina na UNB, em Brasília. Sou especialista em radiologia diagnóstico por imagem, fiz residência nessa área. Nasci em Brasília também, voluntário da Conscienciologia desde 1991, professor desde 1996, coautor dos livros Manual de Verbetografia, História Ilustrada da Noite de Gala Mnemônica, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, e organizador do livro Homo Lexicógrafos. Tenepsista desde 2002, Epicom desde novembro de 2005, atualmente secretário-geral da Consecutivos. Então vamos lá. A evocaciologia é a ciência dedicada às pesquisas sistemáticas das causas, efeitos e características multidimensionais do ato pensênico de resgatar, aproximar ou atrair memórias retropensenes e consciex para o momento evolutivo presente por meio da rememoração ou imaginação. O holopensene pessoal das evocações cotidianas, o chamamento energético a partir da autopensenidade, a evocação enquanto consequência multidimensional óbvia da pensenidade, os pensenes recorrentes, os pensenes instantâneos, os pensenes cronicificados, os pensenes neofílicos, a mudança de bloco pensênico, a força pensênica, a forma pensênica, a projeção pensênica, a paracomunicação pensênica, a acumulação pensênica, a fixação pensênica, a muletaria pensênica, a autopensenidade viciosa, a apriorismose dificultando o autodiagnóstico pensênico, o diálogo duplista ou aristo favorecendo o autoescrutínio pensênico. A ciência da evocação, a metria das evocações pessoais e grupais, o evocaciograma pessoal, a pesquisa multímoda dos eventos relacionados à evocação, a autoconscientização quanto às causas e efeitos da evocação, a análise do confort das autoevocações ordinárias, as correntes submarinas das evocações, o ato de revocar, as lembranças pessoais persistentes e assim por diante. No final da fatologia, a gente colocou a Noite de Gala Mnemônica enquanto marco evocatório grupal da CCCI, as evocações diárias proporcionadas pelo corredor multibiográfico dos bustos da Leia dos Gênios da Humanidade aqui do CAEC. O megálito no marco central do CAEC, evocando as Hanging Stones, na antiguidade, por exemplo, Stonehenge. A holoteca e o holociclo evocando as grandes bibliotecas, museus e gabinetes de curiosidades da história. O tertuliarium evocando as comunex de debates tarísticos ao modo do pandeiro. O fato de a melhor evocação ser aquela na qual ocorra o melhor para todos os envolvidos. As parapesquisas das evocações multidimensionais, a anatomização da automanifestação multidimensional, as para-evocações cotidianas conscientes e inconscientes, a evocação hetero-induzida, o monoideísmo gerando repercussões nosográficas no holossoma e no ambiente extrafísico da consim incauta, a íntima relação das evocações com a sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Na argumentologia, nós aqui na página 8 tem uma série de considerações sobre o processo da evocação. Na página 9, nós listamos aqui 50 tipos de evocações, considerando-se os agentes, causas, efeitos e características em geral das mesmas. Vale a pena dar uma olhada. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agenda de autopensenização, autoevocação, bagulho autopensênico, mega calibragem intraconsciencial e mudança de bloco pensênico. Chegará o dia no qual a evocação multidimensional, incluindo os efeitos holocármicos, energossomáticos e proexológicos, será assunto debatido nas salas de aula de toda escola. Você mantém-se lúcido quanto às causas e efeitos das próprias evocações? Já refletiu sobre a importância da evocaciologia no contexto da autoproex? E na mega-análise aqui elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos mnemosomatologia, autodiscernimento,
autopensenarium, baratropensene, batopensene, benignidade, cosmoética, evolutividade, filme, harmonopensene, holobiografia, inconsciente, intentionarium, interassédio, lembrança, morfopensene, multidimensionologia, paracronologia, parasincronicidade e retropensene. Aqui os questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, a gente sempre pede para o verbetógrafo falar o que motivou ele a escrever esse verbete. Esse verbete, ele é bem óbvio o motivo. A gente está trabalhando muito com a evocação do passado e a gente tem percebido essas repercussões não só na gente, né, no meu caso, como também nas outras pessoas. E principalmente também porque nós vamos ter aqui mais um evento retrocognitivo em grupo, que é no dia 21 de abril, o Salão Intelectual Renascentista. Então, uma coisa é uma pessoa fazer uma evocação, outra coisa é um grupo fazer uma evocação, e uma coisa ainda maior é quando esse grupo está fazendo isso de caso pensado, de modo técnico, vamos dizer assim, detalhando essa evocação com roupas, com trajes, com culinária, com cenário, com os amparadores específicos de memória. Então, a gente estudar a evocação, ela vai desde um processo da inconsciência total, como a gente coloca aí no verbete, até um processo mais técnico, a pessoa sabendo o que está fazendo. Então, acho que vale a pena discutir justamente em função disso, porque ainda há muito receio, né, muito medo de se trabalhar com a evocação, apesar, às vezes, da pessoa continuar evocando, mesmo sem querer no cotidiano, né? Então, o objetivo maior é a gente entender mais esse processo. Em Fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia discorrer sobre o Tertuliarium, evocando as comunex de debates tarísticos ao modo do pandeiro? Sim, eu não sei se você conhece essa ideia, essa história do pandeiro. O pandeiro foi uma comunex temporária, que era adstrita mais ao Rio de Janeiro, próximo ali até a residência do professor Valdo, que funcionou desde o final da década de 70 até 1985, mais ou menos, por ali, e o objetivo maior era justamente promover debates acerca da conscienciologia, do trabalho que ia ser feito com a proposição da conscienciologia, e tudo isso que nós debatemos na conscienciologia, as consciex ou consciências projetadas eram levadas lá justamente para ver uma preparação, né, para ver como se fosse um processo até de sensibilização para aquilo que ia ser feito. Então, às vezes, a consciência projetada ia lá, tomava informação, tomava contato com certas informações, ou estabelecia um contato com o professor Valdo, um contato visual, e na hora que ela encontrava o professor Valdo aqui na vigília física ordinária, ou no momento em que ela entrava em contato com essas ideias, aquilo tinha uma repercussão maior ainda. E é esse mesmo trabalho que a gente faz aqui no Tertuliário, né? O professor Valdo desencadeou esse processo. Quando você tem um centro, um local, e você faz ali atividades recorrentes, você começa a potencializar o holopensene desse local, as energias desse local. E isso faz o quê? Vai fazendo o processo de evocação. Então, para as consciex é mais fácil trazerem outras consciex que estejam necessitando, ou que estejam querendo, ou que estejam de algum modo interessadas nessas ideias. Então, do mesmo modo que o pandeiro funcionou como esse processo preparatório, hoje a gente recebe muitas pessoas na conscienciologia em função do online, né, que a gente fala, em função da tertúlia online, em função de todo o trabalho que foi feito aí pelo professor Valdo, principalmente das tertúlias gravadas. E a ideia é a gente continuar justamente isso, evocando esse processo, principalmente do debate, né, da troca de ideias, da gente poder estar aqui dialogando sobre assuntos mais importantes. Em Parafatologia, página 6, segunda linha, poderia citar, por exemplo, um exemplo das para-evocações cotidianas conscientes e das inconscientes? Uma para-evocação cotidiana consciente, por exemplo, é aquela que a gente faz na TENEPS. O que é a TENEPS? Né? Para quem não sabe, é uma técnica em que a pessoa vai, durante um período de 50 minutos, separa ali umas 3 horas do dia, mas dentro dessas 3 horas ela vai separar em torno de 50 minutos a 1 hora, em que ela vai repassar os contatos que ela fez ao longo do dia. Então, ela vai evocar novamente, né? Ela vai trazer à memória, como
como é que ela acordou, com quem que ela se encontrou, se houve algum mal-estar, algum conflito, alguma coisa que ficou pendente, algum mal parado, e aí ela vai lançar as melhores energias sobre aquele processo, aquela pessoa, vai tentar trazer à mente novamente a imagem daquela pessoa e, de algum modo, envolvê-la com as melhores energias. Então, isso a pessoa está fazendo uma evocação consciente. Nesse momento que ela faz isso, fica mais fácil para os amparadores trazerem consciências envolvidas naquele eventual conflito. Então, se teve um conflito, é muito provável que tenha a contraparte extrafísica, que tenha assédio extrafísico. Então, o tenepsista ele vai funcionando como um evocador, vai ficando mais técnico no processo de evocação e principalmente da repercussão que ele sente após a evocação. O processo de evocação inconsciente é o que mais acontece, né? As pessoas, em geral, não se apercebem da repercussão, das consequências ou dos efeitos das evocações. Então, vamos supor, a pessoa está dirigindo, daqui a pouco ela lembra de um tio, por exemplo, que faleceu, do contato que ela teve, um momento marcante. Aquilo passa como se fosse só uma lembrança, mas às vezes essa lembrança foi justamente desencadeada pela presença extrafísica do próprio tio ali. Ou a pessoa às vezes teve, por outro lado, se ela não é tenepsista, se ela não sabe nada disso, teve uma briga no trabalho, uma discussão, um problema qualquer, e ela fica remoendo aquilo. Então ela vai fazendo evocações inconscientes. Se houver, do mesmo modo que a gente comentou antes, se houver assédio, ela vai estar trazendo o assédio para si, mas ela às vezes não vai perceber a repercussão disso, vai ficar pior, vai ficar mais indignada, vai ficar mais, vamos dizer assim, contra aquela pessoa, aquelas pessoas com as quais ela teve ali uma rusga, né? Então a evocação ajuda a perceber que aquela rusga que aconteceu de manhã, se não tiver um stop, né, se não tiver uma parada, se a pessoa não parar ali pelo processo assistencial, isso tende a se continuar, vai no dia seguinte, aquilo vai acumulando e às vezes dá até briga, morte, a coisa tende a ir piorando, né? Em Pensenologia, página 5, quarta linha de baixo para cima, poderia nos falar como aplica o item o diálogo duplista favorecendo o autoescrutínio pensênico, que é o aristo? Existe um verbete sobre isso, a gente fala bastante lá, como é que a gente faz isso, mas o que eu costumo fazer com a Cris, eu agradeço todo dia pela paciência que ela tem com a minha duplista, veja se essa ideia que eu estou tendo faz sentido, veja se eu estou viajando muito na maionese, o que você acha dessa condição? Então, muitas ideias, principalmente aquelas mais diferentes, mais assim, que não estão muito na caixinha, eu procuro ter nela esse espelho, e ela vai falar, não, isso não entendi, isso não faz sentido, não, isso é muito legal, isso tem a ver com aquilo outro. Então, uma ideia que a gente estava pensando num primeiro momento, ela se amplia, ela melhora, você já começa a dar uma acertada nela, porque você tem alguém com quem você confia, né, para poder trocar essa ideia. E principalmente você tira da sua cabeça e exterioriza, coloca para fora uma primeira esboço de ideia para depois isso ir para o papel, por exemplo, ou virar uma aula, ou ter alguma repercussão mais séria, né? Estou seguindo aqui, mas quem tiver interesse pode falar que a gente começa o debate aqui, tá bom? Em Pensenologia também, página 5, primeira linha. Se quem penseniza evoca, como podemos ficar mais atilados com o nosso lopensene pessoal das evocações cotidianas infindáveis? Aí tem que ter o processo parapsíquico, né, da sensibilidade parapsíquica. Então, o tempo todo nós estamos pensenizando. Existem pensenes e pensenes. Pensenes que geram mais evocações do que outros. Se não há uma sensibilidade parapsíquica, às vezes a pessoa não percebe a reação. Ela fez uma ação pensênica e teve uma reação multidimensional. Pode ser um processo energético, pode ser a presença de uma consciência extrafísica, amparadora, assediadora, mas o fato é que se não houver essa sensibilidade, ela não vai dar muito valor para isso. E dentro da sensibilidade, já adquirindo um caráter mais técnico, vem a sinalética energética pessoal, que a pessoa vai detalhando essas sensibilidades que ela tem e ela vai começando a perceber que existem alguns sinais que se repetem. Pode ser um zumbido no ouvido, pode ser uma coceira na orelha, no nariz, aqui no alto da cabeça, uma repercussão energética, como se fosse um arrepio. Então, se isso se repete, ela vai começando a dar nome aos bois.
Então, eu acho que a sinalética é uma das formas mais confiáveis para a gente poder perceber essa reação, né, das evocações. Pedro. Pois não. Dentro dessa megapensenologia, quem penseniza e evoca, que é uma coisa fantástica, né? Tão pequenininha, mas fala tudo. Eu queria que você fizesse um contraponto com o paradoxo. O primeiro paradoxo, que eu achei interessante, e depois a frase enfática, que está tudo dentro um do outro ali, uma coisa puxando a outra. Paradoxo da inconsciência da maioria da população humana quanto à evocaciologia. Então, é exatamente isso. Não se dá muito valor para isso, né? O professor Valdo dava muita força para o movimento que aconteceu na época da New Age, principalmente o movimento do pensamento positivo. Ele é bom, ele ajuda exatamente por isso, porque ele começa a cortar essas evocações inconscientes da pessoa que se lamenta muito, que ela só reclama, da pessoa que pensa mal dos outros, que a pessoa faz muita fofoca. Então, só o fato da pessoa pensar, pensenizar melhor, ela já vai mudar o holopensene dela, ela já vai às vezes cortar certos assédios, porque muitos assédios eles se mantêm em função dessa ligação pensênica, né? O hábito pensênico de pensar às vezes mal do outro e aquela consciência intensificando isso. Então essa que é a ideia, se a maioria das pessoas percebessem, né, a repercussão dos atos pensênicos, elas mudariam a própria pensenidade, né? E aí na frase enfática a gente fala que vai chegar um dia no qual a evocação multidimensional, incluindo o estudo, né, dos efeitos que isso ocasiona, efeito holocármico, qual é? Veja como é sério. Um pensene, ele pode gerar uma interprisão grupocármica, né? Então, a pessoa, normalmente ela fica ali, às vezes, assediando outra, vamos supor, moralmente ou sexualmente, isso vai gerando processo de interprisão grupocármica. Processo energossomático. Às vezes a pessoa está bem, mas ao evocar certa ideia, certa pessoa, certa condição, ela fica mal, as energias pioram. E o processo proexológico, no sentido do que ela vai fazer, o que ela está evocando, né? Ela está repetindo uma vida somente, que ela já teve antes, na base, assim, nas principais coisas, ou ela está renovando algum aspecto? Então, isso vai ser assunto debatido em toda a sala de aula. Então, vai chegar um momento em que essas informações, as verpons, essas ideias da conscienciologia, elas vão ser mais, assim, de algum modo, mais abrangentes, espalhadas, até popularizadas, porque as pessoas elas já percebem muita coisa, só que às vezes ainda não levam a sério, né? E o nosso trabalho é justamente mostrar a importância disso na prática. Pedro, aqui. Pois não. Ali na parafatologia, tá ligado? Na penúltima linha, a metamemória a respeito das autorretrocognições. Você pode explicar melhor? Sim. Por que é a metamemória, né? Então, o pensene e o metapensene. Então, o metapensene é aquele pensene que você tem sobre os seus pensenes. Então, eu começo a pensar no meu modo de pensar. Nossa, olha como eu penso assim, olha como eu penso errado ou certo, olha como eu penso muito nisso ou naquilo. Então, é a metapensenidade. A metamemória é a memória que a gente tem das nossas memórias. Então, vamos supor, se eu fizer uma lista com as minhas retrocognições e começar a repassar isso, então eu vou começar a ver, não, nessa memória aqui eu tive isso, tive aquilo outro. Então você vai repassando as memórias do ponto de vista da própria mnemônica. Então você vai ver quais que ficaram mais registradas, quais que não ficaram. Tem coisa que eu estava até vendo aqui esse caderno, tem coisa que eu anotei aqui que eu não lembrava mais. Então com isso você vai, vamos dizer assim, detalhando mais o seu processo mnemossomático. É como se fosse uma visão panorâmica das memórias. Exatamente. É você ver o que você tem de memória. Aí no caso das retrocognições, né? O que se tem de memória do passado. E aí faz uma análise, porque aí você pode pensar o que predomina, né? Qual é o nível de detalhismo, qual é, por exemplo, o processo paracronológico. Elas são muito antigas, elas são mais recentes, quantos anos mais ou menos. Então a gente pode fazer esse detalhamento em função disso. Porque às vezes as pessoas vão anotando, mas não passam a limpo, né? Não fazem esse aprofundamento. Pedro, eu tenho assim, às vezes eu estudo alguma época da história, uma corrente de pensamento que teve, eu vejo que aquilo teve um impacto, que aquilo deixou um impacto na minha forma de pensenizar. Eu vi isso na China e algumas outras épocas da história,
mas eu não tenho lembrança assim, de fatos que eu tenha lembrado. Mas eu sinto que aquilo influenciou no meu modo de pensionizar. Perfeito. Isso aí é o primeiro passo, né? É um diagnóstico que a gente trabalha muito na Consecutivos de ver o temperamento, ou a mentalidade, o modo de pensar, ele foi moldado principalmente aonde, ou em que contexto, né? A gente passou por diversas experiências, mas como você falou, algumas coisas marcaram mais, seja porque elas foram mais marcantes mesmo, ou porque a gente ficou mais tempo ali. E aí acabou moldando, a gente tende a pensar daquele modo, né? Pode ser uma cultura, pode ser uma linha de pensamento específica, né? A pessoa que às vezes é muito da ciência, o outro ainda tem muito pensamento religioso, ou um processo mais filosófico, enfim. Então esse é o primeiro passo. Aí depois tem que ir aprofundando para ver a época provável. A China tem uma história muito antiga, então ver quais daquelas dinastias você tem mais afinidade, para ir afunilando dentro das possibilidades e vendo se há alguma personalidade ou algum grupo, algum movimento intelectual, algum movimento cultural, alguma coisa que te chama mais atenção para você ir, sabe, detalhando, aprofundando cada vez mais. Porque a evocação ela vai ficando um pouco mais Os nossos focada. traços conscienciais, então, eles são retrocognitivos, né? Eles podem levar Totalmente. Você pode, por isso que você pegou pela pensenidade, mas às vezes o trafor, o trafar, as companhias. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é tentar juntar isso e ver a coerência disso, qual é o recado disso, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos debater o processo de saldo holocármico. Não dá para pegar um ponto só. Nós vamos falar exatamente isso. Tem que pegar uma série de variáveis, mas tentar olhar o que gerou isso, a raiz serexológica disso. Porque muitas vezes ela vai explicar uma série de condições na vida atual. Tem uma vida, às vezes, um processo aqui que está influenciando mais a vida presente, nessa vida que a gente está tendo aqui agora. Então, assim, não é fácil, porque é um processo de muitas vidas, muitas variáveis, mas quando a gente começa a mexer, a gente vai vendo que existem essas predominâncias na nossa manifestação. Veja, a própria etnia, por exemplo, por que essa etnia e não outra, né? Aí você começa a tentar fazer essa coligação. Obrigado. Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Na página 9, você fala na taxologia, nos itens 14, evocação emergencial, 32, evocação para procedencial, e no item 46, evocação técnica. E aí na página 8, você também fala do desperto, né? Que ele tem a capacidade de fazer evocações lúcidas, de modo lúcido, técnico e profissional. Aí eu queria perguntar a questão, o que você acha sobre a evocação amparológica? Ou seja, a evocação de caso pensado dos amparadores. Na sua experiência, assim, como que a pessoa pode utilizar? Eu não faço, assim. Você não faz? Não sou muito favorável, assim, por causa do processo de muletaria. Em princípio. Agora, vamos supor, se eu vou... Conduta totalmente exceção, isso que eu quero falar. Tá. Agora, se eu sei que eu vou atender uma condição específica e aquilo me vem à mente, por exemplo, uma pessoa de uma etnia árabe, e aí eu lembro do Tuareg, eu sei que tem um rapor, alguma coisa assim, é um processo natural, mas não é aquela coisa passiva de ficar esperando, aí ele chegar e depois eu vou, entende? É um processo mais de você tentar ver o que você tem em você de rapor para potencializar aquela assistência. Mas... Porque a gente usa muito falar assim, né? Você vai fazer assistência para uma pessoa, evoca o amparador da pessoa para o seu amparador também ter contato, mais ou menos nesse sentido. Não sei se... na verdade, é você prestar atenção, né? Mas assim, no processo assistencial, prestar atenção da abertura, o que aquele amparador está... Mas não necessariamente evocar o amparador da pessoa. Porque essa posição de evocar, ela tende a deixar a gente numa posição mais submissa. E ao contrário, a gente vai para a assistência e no processo assistencial dá abertura para perceber aquele amparador. Mas então, não seria... essa abertura, se você chamar de evocação... Tá, é que eu penso como se fosse uma evocação técnica. Sim, profissional, assim, perfeito, uma coisa nesse sentido, entendeu? Mas você durante, tá ali, assim. Então, o que muda é o momento. Uma coisa é você ser ativo e no momento da assistência você lembrar, pensar. Outra coisa é você fazer isso antes de modo mais passivo para fazer assistência. Porque quem deve bancar a assistência é com o sim. Então, nesse processo, porque na prática, principalmente no nosso caso aqui,
pessoa já vai estar amparada. Então, eu me sinto um pouco assim, numa gafe, porque às vezes quem está te ajudando, vamos dar nomes, né? Quem está te ajudando é o espartano, mas você está querendo chamar o Tuareg. Tuareg, entendeu? Então, eu acho meio gafe, assim. Então, eu vou e na hora eu tento me predispor a ver quem é que está ajudando ali. Entendi. Então, esse cuidado só de antes, assim, não ir em função... Uma ideia preconcebida, alguma coisa assim. É você preparar, já que eu vou atender aquela pessoa, quem poderia fazer mais rapport, principalmente o que eu tenho de rapport com aquele contexto, com aquela etnia, né? Entendi. E aí nisso pode acabar acontecendo uma evocação. Para não virar o negócio da dependência e nem Exatamente, porque senão você até tira o papel da consim, vira dependência, vira quase que um processo religioso. Né? Religioso. Então, o processo emergencial que eu coloquei aqui é desde uma pessoa que está pedindo ajuda, é uma evocação, ela está, socorro, mãe, exatamente, me ajuda e tal. Isso é uma evocação, ela está pedindo ajuda, até um processo realmente de assistência, resgate na baratrosfera e tal. Entendi. Existem recursos para isso, então a evocação é um deles. Mas é interessante porque, mesmo nesses casos, a pessoa ela já está, né, se é um processo técnico de resgate, ela já está de algum modo monitorada, né? Então ela não precisaria fazer essa evocação. O que acontece às vezes é que fornecem a ela recursos emergenciais e aí... eu estou falando isso também porque uma das experiências que eu tive de extrafísica mesmo, né? Eu não tive muito bom êxito numa determinada situação. Aí eu fui conversar com o professor Valdo, ele falou, você teria que ter evocado os amparadores. Você estava fazendo sozinho o negócio. E aí eu fiquei com esse negócio. Então, quando que eu faço isso? Em que momento que eu faço isso? Qual que é a predisposição para eu não... Lá você tem que pensar, você tem que sentir se você está sozinho ou se você está com alguém, né? Às vezes você não percebe ninguém, mas você sente que você eu quero fazer tudo sozinho e não deixo eles exatamente. Então tem que ter esse momento de parar, escuta, eu estou... Né, com quem que eu estou? Contando com quem? E aí, às vezes, você percebe aquele reforço à distância mesmo. Entendi. Não está ali com você, mas está à distância. Entendi. Então, obrigada. Você falou aí da evocação do ato de pedir ajuda, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa precisa de ajuda, mas enquanto ela não se abre para assistência, não faz essa evocação, né, não mobiliza a multidimensionalidade, as coisas para acontecer, né? O problema é que, às vezes, cai no outro extremo, né? Ela só fica pedindo, né? Mas também a pessoa que não percebe que ela precisa... Vide a mim, né? Ela já está cheia de assistência, mas ela quer uma comprovação, ela quer mais alguma coisa e mais alguma coisa. Então, o processo de reza, né, religiosa é muito isso. É uma evocação super antiga, né, bolorenta e carregada, e a pessoa normalmente está pensando pequeno, está pensando nela ou em alguma pessoa próxima a ela, e cria essa dependência, né? Qualquer coisa ela recorre a isso. Então, quando a gente percebe os efeitos da evocação, a gente começa a ir com mais calma, o que chamar, o que evocar, quem evocar, né? Porque, olha só, uma outra coisa delicadíssima. Se a gente começa a pensionizar em alguém, pode ser um amparador, a gente não sabe o que ele está fazendo, né? Pode estar atrapalhando ele numa determinada tarefa, onde essa pessoa esteja, seja parente ou seja amparador. Então, tem que ir muito, acho que com calma nessa saber hora. Como evocar. As evocações elas podem ser mais diluídas. Então, aqui nós vamos evocar o renascimento. Então, é um processo mais diluído para ver se essa evocação atrai consegues para serem atendidas. Os amparadores podem ajudar, podem nos fornecer retrocognições, assistir a gente para ter retrocognição. Então, esse processo ele é um pouco mais, diluído. As personalidades que a gente estuda são várias, a gente não foca tanto só em uma, justamente para ir com calma percebendo os efeitos das repercussões. Tinha alguém aqui? Teve na dinâmica de autossustentação energética, foi falado bem em relação a isso, a evocação do amparador, né? Que tu corre o risco de quando tu evoca, tu não sabe exatamente quem vai se aproximar. Perfeito. Então, trouxe muito forte essa questão de tu estar aberto, né, o abertismo para assistência, e aí sentir, deixar acontecer, mas o evocar tem o risco de outra consciência chegar, não seja amparo. E às vezes a pessoa aqui ela não sabe lidar com isso, porque ela vai começar a usar isso. Não, eu evoquei, veio fulano, amparador ciclano, eu percebi isso, Então, o egoísmo, o egão começa a se misturar e a assistência fica em segundo plano. Então,
O ideal é, na assistência, você dar abertura para sentir se há amparo, né? E aí perceber quem é ou deixa de ser é um outro momento. Às vezes, durante o processo, pelo menos comigo, eu percebo uma coisinha ou outra de um holopensene ou outro que eu suponho ser fulano ou beltrano. Mas o mais sério é o processo assistencial, né? Pode falar. Oi? Tá. Professor, assim no caso, é sabido que o intermissivista, se ele não tivesse localizado nesta vida intrafísica ainda, e se as ações dele não for, né, muito, ou estiver longe da cosmoética, o amparador não vai estar muito próximo dele, né? Isso é um esforço que vai depender do intermissivista para ter a companhia do amparador, né? E a minha pergunta é assim, o senhor vê possível, por exemplo, o intermissivista que ainda está meio que perdido, né? Ser capaz de fazer, por alguma questão que a própria vida coloque na caminhada dele, uma evocação e o amparador dele se aproximar dele para trazer ele Claro. dos trilhos de novo? Sim. Os amparadores, eles não, entre aspas, desistem da pessoa, né? Eles respeitam as vontades da pessoa, as decisões da pessoa, mas eles ficam de olho. Então, e aí se tiver abertura, se tiver um ensejo da vida que permita, eles às vezes vão tentar ali abrir a cabeça da pessoa, melhorar o ambiente, tirar os assediadores para a pessoa pensar melhor, ou vão inspirar uma outra pessoa para falar umas verdades para ela, às vezes um parente, às vezes a esposa, às vezes um amigo. Então, os amparadores estão tentando acessar aquela pessoa, mas às vezes ela mesma não, ela está evocando o outro lado da força, vamos chamar assim, né? Está evocando os assediadores, enfim, o povo do passado, e os amparadores ficam sem ambiente ali, mas não significa que eles vão esquecer e entregar a pessoa, eles vão acompanhar e vão ver o que eles podem fazer. Entende? Então, a gente tem vários casos, por exemplo, de retomadores de tarefa, ou pessoas que na adolescência tinham um porão consciencial, assim, de dar vergonha, mas os amparadores estavam ali, respeitando, sustentando na medida do possível, para sabendo que aquela fase poderia passar ou ia passar, né? Então, não existe essa visão muito assim de tudo ou nada. Eu acho que depende de cada caso, eles vão acompanhando e, tendo abertura, eles tentam ajudar na medida do possível ali. Mais alguém aqui? Pode falar. Eu queria perguntar aqui na página 9, na taxologia, você colocou 50 tipos de evocações. Aí a primeira tem a evocação ambiental. Daí eu queria ver, assim, na sua opinião, que às vezes eu vejo, né, vamos acessar a central extrafísica de energia, acho que é essa relação, talvez seja isso que você está falando. E como que você vê isso no processo mental somático, intelectual? Como é que você vê essa conexão do processo ambiental, da natureza, das centrais extrafísicas de energia, com o processo mental somático? Esse processo de evocação de central, eu acho que ele não é tanto daqui para lá, mais de lá para cá. Então, você vai fazendo o seu papel aqui e, na medida da necessidade, aquilo vem. Então, está no processo assistencial. Aquilo começou a pesar muito, às vezes você sente um reforço de fora. E aí, pode ser de amparador, pode ser até no nível que vai para a central. Mas a consinha aqui, já de antemão, evocar a central é o mesmo raciocínio anterior. Eu, pelo menos, não entro nisso, não faço isso. Mas a evocação ambiental também tem um outro lado, que é o ambiente evocando situações. Então, se a gente pensar numa forma holopensênica, se a gente pensar num local na Europa, por exemplo, que foi palco de guerra, aquele local, aquele ambiente vai evocar aquele holopensene, vai evocar coisas negativas, porque ali ficou contaminado com isso, do mesmo modo que uma mata, vamos dizer, virgem, pura, vai evocar energias mais imanentes, coisas mais positivas, de depuração, renovação e assim por diante. Então, as centrais, eu vejo que elas são, para se acessar, a evocação não basta. A pessoa precisa estar dentro de um contexto. Por exemplo, a central extrafísica da verdade, ela precisa estar no nível de pensenidade, de concentração, de escrita, de pesquisa aqui, que depois aquilo desencadeia. Então, não é agora eu vou evocar, eu vou entrar e depois eu vou escrever. Eu, pelo menos, vejo assim, você primeiro entra
sem nem pensar naquilo, quando você vê aquilo acontece. É porque a gente está no acoplamentário do parapsiquismo intelectual. E é engraçado, a gente teve campo hoje de manhã e apareceu muito o processo da natureza, né? Do que tinha esse processo mais, até acho que era do xamã, que ajudava lá no processo do acoplamentário. Daí eu fiquei tentando fazer a relação, porque o tema é parapsiquismo intelectual. Entendi. E apareceu pra caramba isso, né? Então... O processo ambiental ele vai ajudar porque você vai, vamos dizer assim, limpar o ambiente para o mental soma poder funcionar melhor. Então vai acalmar as emoções, se tiver energia mal parada ali, vai limpar, se tiver consciência também. E aí sim a pessoa vai poder usar o mental soma dela, senão ela vai ficar o tempo todo incomodada com outras coisas, sabe? Obrigada. Ok? Pois não. Na parafatologia, na linha 11, para baixo, tu poderia expandir a mega autoevocação e também na fatologia, a análise do conforto das autoevocações ordinárias. Deixa só, calma aí, vamos com calma. Sim. 10ª linha de cima para baixo normal? Né? A mega autoevocação. Ah, sim, achei. O que seria uma mega autoevocação? Esse termo normalmente se usa quando se trata de serenão ou de evoluciólogo para cima, né? Então é um processo mais assim avançado, mais abrangente, mais assim, sabe? A pessoa fica num estado alterado para melhor. Então isso do mesmo modo que a gente estava discutindo aqui, essas centrais também ocasionam isso. Sem querer, a pessoa foi pesquisando, foi mexendo com coisas. E aí a vocação foi quase que inconsciente. Ela bateu num assunto e aquilo mudou tudo. Ela teve milhões de ideias, ela teve quase que uma expansão de consciência. E aí quando ela vai ver, ela vê que foi o raciocínio que ela teve. Ela acabou batendo no rabo da saia do serenão ali de modo inconsciente. Por quê? Como a gente falou, se ela quiser evocar por si, o efeito talvez não seja o mesmo. É óbvio que acontece. Às vezes nada impede a pessoa evocar o serenão apareceu, ela percebeu, ela pensei nos serenões. Às vezes a gente faz isso também em curso, né? Isso acontece. Mas a profundidade, às vezes, não vai ser tão grande. Mas só para te responder, essa mega evocação é mais esse holopensene do serenão. É que me chamou a atenção da auto, né? Eu também pensei que poderia ser a evocação de si mesmo quando no extrafísico, durante um curso intermissivo. Aqui essa auto realmente não... A mega evocação seria do serenão. A mega auto-evocação... É isso que me chamou a atenção. Alguma vida passada, alguma coisa assim. Eu não vou pensar nisso aqui. Mas o que seria mais? Ali na fatologia, na terceira linha de cima para baixo. Página 6 também? Ou Página 5. A análise do conforto das autoevocações ordinárias. Sim, aqui é que dentro das evocações a gente tem que ver a forma e o conteúdo. Então a forma de se evocar, às vezes a pessoa não percebe. Ela está evocando às vezes através de um filme que ela está vendo, através de uma redação, através de alguma coisa, um livro que ela está lendo. E o que ela está evocando? Então hoje os adolescentes, por exemplo, fazem muito processo de videogame, ou de literatura de vampiro. Então, o conteúdo, às vezes, é uma consciência que está ali energívora. E a forma foi o videogame, foi o livro, entende? É nesse aspecto. A gente é a mesma coisa. Às vezes a gente está andando de carro, mas nossa pensanidade está funcionando. E aí a gente vê qual foi a forma, o que desencadeou. Foi uma pessoa que passou na rua, foi uma camisa que ela estava usando, foi um carro, foi alguém... Entende? Aquela forma desencadeou um conteúdo e eu acabei entrando naquela pensanidade e evocando outras coisas. Né? Às vezes é bem sutil, né? Bem sutil. Realmente, é alguma coisa que passou até numa camiseta mesmo. E, por fim, aqui na binomiologia, você colocou binômio, evocação em grama. Evocação em grama. O engrama é o registro cerebral, vamos chamar assim, né, das memórias. A marca, a trilha sináptica que ocasiona uma memória. Então, existem evocações
que é como se elas tivessem uma força maior, tivesse uma penetrabilidade maior no processo mnemônico. Então, do mesmo modo que a gente está falando na pesquisa retrocognitiva, eu pesquiso vários períodos históricos, mas tem aquele que eu sinto mais a repercussão, eu sinto mais força, é como se aquela evocação gerasse mais efeitos em mim ou na minha memória. Por que isso? O que a gente está fazendo, agora olhando do ponto de vista, assim, tentando olhar, né, do ponto de vista parafisiológico. Eu estou daqui tentando cutucar o meu paracérebro lá. Então eu vou evocar um período histórico. Vamos pegar aqui o exemplo do Renascimento. O Renascimento a gente viu processo político, processo humanista, científico, processo parapsíquico, processo religioso, não sei o que, arte. Quando bateu na arte, teve um cara lá que tudo, entendeu, mudou, eu comecei a perceber mais coisa e tal. Então, eu vou daqui com o meu cérebro, com a minha leitura, com as minhas aulas que eu estou vendo, eu vou cutucando o meu paracérebro. Tem uma hora que aquilo dá uma abertura e gera mais. Aí vem sincronicidades, às vezes a pessoa sonha com aquilo, tem projeções, ela fica mais animada, sabe, mais eufórica. Então é como se ela entrasse naquele ambiente. Pode vir para o outro lado mais consciente também. Então ela sente que ela é daquele métier, entende? Então esse processo ele é interessante para a gente ficar lúcido. E aí ver a nossa responsabilidade perante isso. Então, puxa, se eu tenho a ver com esse holopensene, e agora? O que eu estou fazendo agora, né? Porque o que foi a noite de gala, né? E é o que nós estamos tentando replicar nesses eventos. É justamente isso. A pessoa aqui, como quem não quer nada, ela começa a pesquisar a história. De repente ela se acha, mesmo que não seja muita coisa, ela se acha no holopensene. Quando ela faz isso, naturalmente ela já vai mexer com alguma comunex, com as consciências relacionadas. O amparador de Tenebs, ou os amparadores do evento, já vão fazer essa ligação, porque elas sabem que quem está aqui é fulano de tal, tem ligação com aquelas outras lá daquele holopensene, vamos colocar o holopensene artístico. Então, tem que juntar a fome com a vontade de comer. Os amparadores querem, mais do que nunca, mostrar para o povo que ficou no passado como nós estamos aqui hoje propondo, tentando, fazendo força com essas renovações que a Conscienciologia propõe. Então, quando há esse contato, é o ideal, porque aí a pessoa tem noção. Puxa, mas olha como ela mudou, olha o que ela superou, olha o que ela está tentando fazer. E aí a gente sabe que muitas já, inclusive, foram encaminhadas para o curso intermissivo direto, outras ficaram no evento, umas têm um timing mais demorado, outras nem tanto. Então, o processo da responsabilidade é ver isso, o nosso papel enquanto agente evocador, né? Nós somos agentes evocadores, querendo ou não. Às vezes a gente não quer assumir, mas a gente é. Então, as consegues sabem que nós somos e fizemos. Então, a ideia da Consecutivos é potencializar isso no âmbito assistencial. E aí, contando com a ajuda dos amparadores para poder encaminhar, né, essas consciências, ajudar a gente a ter retrocognição, assumir mais responsabilidade perante esse grupo, ou ver, por exemplo, o quanto que a pessoa ainda tem hoje daquele holopensene do passado, que ainda está se repetindo, já não precisaria mais ela ter aqueles trafares, enfim. Uma das conclusões que a gente chega, que é uma coisa óbvia, que a gente já sabe, o professor Valdo falava, mas quando você vê na prática, que eu pelo menos ainda me espanto, é o quanto que a gente muda muito pouco realmente. O quanto que passam-se às vezes séculos ou milênios e muda, é um verniz que se passou, o verniz da modernidade, do corpo novo, sabe? Mas, às vezes, o temperamento, o interesse, a picuinha, o trafar, ele está ali, é a mesma coisa. Então, quando a gente tem essa conscientização, a gente começa a ficar mais motivado para mudar mais rápido, para tentar fazer mais reciclagem. E aí entende mais a conscienciologia, a proposta. Então, existe esse contraponto, sabe, assistencial. Nas consciências, nossos companheiros, e depois no nosso processo de reciclagem. É como se a gente fosse trazendo todo o séquito, assim, né? Vem todo mundo Quanto junto. mais, melhor. A gente já está antecipando as Uhum. coisas da... Você está falando e a repercussão está grande aqui. Obrigada. Pois não. Você está falando, quando evocar da ou não. evocação, né? Quando evocar ou não um tema, um contexto, porque até certo ponto, né? Um exemplo que vai ter agora esse evento, vai ser uma evocação desse período.
eu fico me questionando o quanto a pessoa está preparada para aquela evocação, mas até certo ponto nós somos uma evocação a todo momento. Exatamente. Pelo padrão, né, biotipo, pensenidade. Então, eu fiquei me questionando o quanto é uma ignorância. Você está vivendo com aquele grupo extrafísico, está evocando, mas está ignorante para aquilo, né? Isso, é uma e ali, ilusão, de maneira, na verdade. a certo ponto, é técnica você evocar, mas você fica lúcido, na verdade, porque o extrafísico já está mais lúcido. Exatamente. Então, é uma ilusão, porque é óbvio que não é fácil, né? Amanhã a gente vai falar sobre isso. A realidade evolutiva, quando ela se impõe, ela não é fácil, porque a gente vê os trafares, né? Vê certas mazelas pessoais ou alheias de outras pessoas, isso não é fácil. Então, existe toda uma preocupação disso ir sendo feito aos poucos. Então, por isso que esses eventos eles ajudam, porque a pessoa vai se preparando, ela vai se reacostumando a se olhar com outros olhos. Na verdade, é para nós mesmo aquilo, principalmente né? para nós, exatamente. Porque o extrafísico está explícito. Perfeito, é isso que eu estava falando. É uma ilusão, a nossa ignorância achar que não aconteceu o que aconteceu no passado, ou que o saldo é A, B ou C, né, é positivo ou negativo, ou que tem ou não tem pendência. A ignorância, ela protege até certo ponto, mas a proposta é que a gente já tem condições de arregaçar um pouco mais as mangas, né, tirar um pouco dessa venda e começar a olhar, sabe, para o nosso passado de um modo um pouco mais desdramatizado. Então, a evocação, quando ela não é assim, carencial, eu preciso de ajuda e tal, é um processo mais técnico, assistencial, ela dá muitos frutos, porque ela dá essas gotas. As pessoas têm experiências que elas às vezes não tinham tido. E a gente parte do pressuposto que o que mais muda a consciência é esse realismo, é quando ela encara essa condição. O professor Valdo costumava falar muito que tudo mudou na evolução dele quando ele parou de correr dos assediadores. Então, baseado nisso, como é que a gente fica diante disso? Quer dizer, eu ainda vou ficar correndo dos assediadores? Não, mas eu posso não ter condição, né? A pessoa pensa assim, eu posso sucumbir, eu posso... Entende? Ela tem que chegar numa conclusão, eu quero ou eu não quero. Aí, ela tem que pensar, não, o que eu estou fazendo para ter condições? Então, vamos lá, a pessoa ela já faz TENEPS. Então, se ela faz TENEPS, ela já está criando um ambiente ambulatorial para atender as consciências. Ela já conta com outra consciência para ajudar. Ela já domina o EV, ela já tem noção desse processo, né, de percepção, de parapsiquismo. Então, nós partimos do pressuposto que, na média, nós já temos condições para começar a dialogar com esses assediadores, né? Isso já acontece, como você falou. Sofrer o efeito dos assediadores, a gente já sofre. A pessoa já está enveredada, enrolada, entende? Com esse processo. Então, por que não começar a ver de onde veio isso? Porque aí nós vamos começar a dar nome aos bois, falar, entendi, por que isso é assim. Mas, Pedro, para eu entender, assim, a diferença de fazer esse trabalho que vocês estão fazendo é para ter uma ação mais técnica. E daí ele abriria, assim, não sei, eu fico me questionando, né, ficar me questionando qual é a hora de investir nisso ou não, né, aprofundar no estudo de vida passada ou não. Tem um momento certo para isso? Se de fato a gente já é o passado explícito, né, a todo momento. Isso. Eu fiquei pensando, se abre uma janela maior extrafísica para ser assistido, o que eu de fato modifica? É uma variável, vamos dizer assim, muito palpável, que a pessoa ela começa a mexer, ela começa a costurar certas coisas. Ela às vezes não vai mudar nada, mas ela vai entender tudo que ela está, por que ela está fazendo, porque ela está indo na raiz. Então, por que ela reage assim? Por que os trafores e trafares são assim? Então, a gente trabalha muito em consonância com a consciência. De que modo? A pessoa às vezes chega com os trafores e trafares, mas ela às vezes ainda não tem o raciocínio de ver a junção disso no passado, onde que começou o processo holocármico, entende? Então, esse olhar para trás ajuda a pessoa nesse realismo maior. Ela vai dosar mais os próprios traços, ela vai ver que às vezes ela dá muita força para uma coisa que não é tanto assim. Quanto mais a gente consegue se colocar em situações do passado, toda a teoria ela fica um pouco mais palpável e concreta. E aí a nossa tendência de idealizações ela diminui, porque a gente vai ver que uma vida ela tem trafores e trafares o tempo todo. Então, você analisar uma biografia, você vê que o meio influencia muito a pessoa, vê as fraquezas da pessoa, vê por outro lado a fortaleza. Então,
essa teoria toda ela começa a adquirir um outro significado e a pessoa começa a entender mais da razão de ser dela, entende? Pelo que você está falando, então, o que eu estou entendendo, que amplia o autoconhecimento do porquê daqueles traços conscienciais, até porque tem um histórico do passado, mas o que me questiona, assim, amplia mais a janela de assistidos ou não? Porque, assim, se de fato a gente está com eles aí... Vai depender de cada caso. O que amplia a lucidez perante isso. Tá. Então, vamos supor, o que adianta eu estar na TENEPS e eu não tenho sinapse? Vamos supor que eu não soubesse nada do Littré. Estou lá, estou atendendo, vejo um homem assim, assado, não sei o quê, vou atendendo. Outra coisa é eu ter a noção do Littré e ver e reconhecer aquele homem, por exemplo, entende? Então, é como se houvesse um processo cognitivo, uma camada maior de cognição para a pessoa entender o que está acontecendo com ela hoje. Então, isso aumenta muito a lucidez, porque aí você já sabe com o que você tem a ver. Se você vai fazer assistência, se é naquele holopensene, você já vai ver, né, com outros olhos. Fica mais lúcido, né? Então, assim, a lucidez aumenta querendo ou não, porque né, a sua história... Sim, aumenta a lucidez. Porque no baile, o primeiro, né, mnemônico, teve uma ampliação do extrafísico, a demanda foi grande. Exatamente. Então, assim, na minha percepção, ampliou, abriu a janela ficou maior, entendeu? Sim. Por isso que eu me questionei. Essa evocação ela já existe naturalmente, está em mas você está aqui potencializando, né? Então, quem está se inscrevendo, quem está realmente levando a sério, está no front da batalha ali. Então, eles está ciente que vai vir um fluxo maior. Vai vir um fluxo maior, exatamente. Então, a assistência vai ocorrer. Mas também vai ampliar a compreensão de tudo, né? Porque assim, esse ato de vir, ele tende a catalisar, né? A pessoa, às vezes, ela vai ter experiência, ela vai amadurecer com isso. Então, o ritmo vai ser maior. Pode ser até que tenha um pouco mais de trabalho para ela, mas ela vai caminhar mais rápido. Principalmente porque, nesse caso, a gente está partindo do pressuposto que a gente teve a retrovida crítica nesse contexto. Então, há em torno de 500 anos. Então, a retrovida crítica é aquela que se incide mais nessa atual, né? Que foi utilizada como base para preparar a ProEx. Então, nós estamos aqui tentando mexer com o processo de lá e fazendo esse ping-pong, de lá, aqui, daqui, lá. Tem consciência envolvida nisso, tem os amparadores. Então, há uma tendência, sim, disso se potencializar. Dessa evocação, desse chamamento, dessas reações. É tanto que eu estou bem contente porque eu vi o cenário que vai ser feito e ele está fora de série. Porque acho que pela primeira vez a gente vai conseguir reproduzir realmente uma situação da época e vai poder manter isso no final de semana. Isso ainda depende a gente tem umas 20 inscrições, eu acho que faltam, né? Já está acabando as inscrições. Mas se a gente conseguir bancar essa condição, isso tudo vai potencializar, porque aí você vai ter um cenário realmente mais potencializado do que os outros, né? A gente está melhorando. A gente vai ter as pessoas, a gente vai ter a música, a gente vai ter o processo parapsíquico que vai acontecer lá, como a gente já fez no outro. Então, assim, só não lembra... Sim, né? A gente vai dar todas as situações. Então, a pessoa, às vezes, ali, ela vai ter uma sacada que vai, às vezes, explicar o processo proexológico dela, o porquê que ela tem os interesses que ela tem, entende? A ideia, principalmente, é essa. Só um último questionamento, assim, os 5 principais assim, benefícios que você está identificando desse trabalho de evocação, né, do passado. O que você identifica como os principais? Primeiro, o processo assistencial dessas consciex. Segundo, o processo de lucidez. A pessoa aumentar a lucidez proexológica aqui. Então, ela vai para o passado para ela ver o que ela está fazendo aqui. Terceiro aspecto, a consciência grupocármica. Então, a pessoa, às vezes, ela está aqui, a gente pensa muito na gente, mas tem gente que ficou no passado, tem gente que, às vezes, não quis ir para o curso permissivo. E esse trabalho de evocação aqui, ele ajuda nesse resgate. Quarto processo histórico, cognitivo mesmo, intrafísico, de você poder revisitar certos conceitos, certas biografias, certos saberes, e isso faz com que você tendo essa cognição, isso propicie retrocognições. E o último benefício é a retrocognição propriamente dita, que seria aquele máximo, que é você, como, por exemplo, o Diver está do seu lado aí, ele teve isso na noite de gala, a partir, vamos colocar assim, da noite de gala, muita coisa caminhou em termos de pesquisa retrocognitiva, e tem outros casos também. Então, veja, se um evento, ele propicia essa cosmovisão holobiográfica,
Por mais pequena que seja, menor que seja, né, desculpa, por menor que seja, isso já valeu, porque a pessoa tem uma noção de onde ela estava no século XVII, ou às vezes ela vai falar assim, mas poxa, não tem como ter certeza, mas ela sabe qual é o grupo que ela está adstrita. Então, esse processo de ser pertencente a determinado grupo, isso é o mais sério, mais até do que, eu acho, do que saber a personalidade em si. Porque aí você já tem noção do que você está fazendo aqui, a quem você deve, qual a sua responsabilidade. Então, aí as retrocognições ficam muito mais fáceis, porque você une todo esse... Parece que é um monitoramento assim, do processo evolutivo, né? Como eu estava, onde estou, para onde eu quero caminhar. Perfeito. Interessante. Obrigada. Você sabendo de onde veio, fica mais fácil saber para onde vai, né? Fala, Débora. Alô. Oi. As perguntas estavam tão boas que valeu a pena. Muito Obrigado. bom o aprofundamento. Eu queria que, dentro da parafatologia, você aprofundasse um pouco mais os estigmas paragenéticos, evocando os erros do passado. Como é que seriam esses estigmas paragenéticos? A gente vai falar muito disso amanhã. E eu fiz um verbete que eu mandei agora, que é autopesquisa paragenética, que é bem dentro disso, só para se fixar aí. Estigma paragenético, o que é? É alguma coisa que aconteceu numa retrovida que ficou impregnado na paragenética do ponto de vista, principalmente, nosográfico. Porque, dependendo da acepção, pode-se falar em estigma positivo, mas não é. É uma marca mais negativa. Então, pela lei de causa e efeito, pelo processo que aconteceu, aquilo se volta para a pessoa, seja porque ela foi vítima ou foi algoz, mas aquilo fica impregnado na paragenética e vai influenciar o novo corpo, o novo soma. Então, aí tem um universo de possibilidades, desde malformações congênitas, processos de doença, processos de doença psiquiátrica, o funcionamento do psicossoma, ou vamos colocar assim, do holossoma extrafísico, né, mental soma e psicossoma principalmente, se ele tem alguma coisa que está mal parada, que está batendo pino, que está de algum modo estigmatizado por algum motivo, isso vai aparecer no soma. Ao aparecer no novo soma, isso vai fazer com que a pessoa conviva com aquilo o tempo todo. Só que aí vem aquela ignorância, a pessoa não sabe. Nossa, desde que eu nasci eu convivo com esse processo aqui. Beleza, estou convivendo aqui. Mas ela começar a pensar que isso pode ter uma causa serexológica, deve ter uma causa, qual será a responsabilidade dela, o porquê. Porque a gente parte do princípio seguinte, existe o, entre aspas, normal, é o normal, o corpo normal funciona assim, existem as variações do normal, né? Nem todo mundo é igual, um é assim, outro é assado, maior, menor, mais assim, mais assado, né? Diferente, e existe as doenças. Então, as doenças, elas também têm uma gama muito, muito grande. Então, dentre essas doenças, aquelas que são de origem paragenética, é que a gente tem que começar a olhar o porquê. Porque é um paradoxo. Aquela doença quer promover a cura da pessoa, não a cura do soma, mas a cura da pensenidade. Então, a pessoa entender que ela, às vezes, foi responsável por uma situação e por isso que aquilo veio daquele modo, entende? Então, ela tentar decifrar a mensagem daquele estigma. Então, estigma paragenética... Essa representação somática e, enfim, com esse atributo que você tem que decifrar, né, esse código que está aí encriptado, como é que seria esse processo de decodificação? Assim, você começa a jogar energia, mas... Não, você vai ter que olhar, tem muita teoria sobre isso. Mas eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que evitar certos pensamentos, vamos dizer assim, simplistas. Mas eu parto do pressuposto que se aquela doença, aonde que ela está acometendo, qual é o órgão, qual é a função desse órgão. Por exemplo, amanhã eu trouxe uma pensata do professor Valdo, que ele coloca assim, o dono do harém hoje vai vir eunuco amanhã. Vamos pegar esse exemplo. Vir eunuco amanhã significa vir com algum processo sexual, alguma doença sexual, alguma malformação sexual, algum acidente que a pessoa acabe virando eunuca, vamos chamar assim. Então veja, qual que é, vamos pegar a pessoa hoje, vamos supor, a pessoa hoje tem problema nessa área, malformação nessa área. O que ela tem que pensar? Ela tem que tentar fazer esse caminho inverso. Então,
o que esse holopensene da sexualidade representa para mim hoje, em termos pensênicos? Como que esse holopensene da afetividade e sexualidade está sendo trabalhado hoje? Quais os meus trafares de outras áreas que podem ter relação com isso? Eu sou muito dominador, eu sou muito, sei lá, machista, eu sou muito isso, muito aquilo, e aí a pessoa vai correlacionando isso sempre aquele holopensene, para ver qual é a responsabilidade dela. Por quê? O fato dela ter nascido assim tem uma razão de ser. A gente parte desse pressuposto. Não é porque foi uma coisa aleatória, não é porque foi, aconteceu. Não. Tem um estigma paragenético aí. Então, é esse raciocínio, é a função, cada órgão ele tem um holopensene. Por exemplo, as pessoas às vezes que têm muito problema de visão, há uma associação grande com delação no passado, com processo de mau uso. Normalmente a gente tem que pensar qual foi o mau uso daquele órgão que a pessoa fez e a repercussão disso hoje. Tem atenuantes, tem agravantes, você tem que ver o nível de doença. Uma coisa, por exemplo, é a pessoa ser totalmente cega, outra coisa é a pessoa ter uma miopia grande, outra coisa é a pessoa ter uma outra doença ocular. Então, assim, dentro dessa seara, todo cuidado é pouco, tudo é muito movediço. Mas o raciocínio básico é esse. E aí é um tabu, porque não é fácil se mexer com isso. E só mais uma coisinha. Dentro da parafatologia, o último item, a higiene mnemônica predispondo a pangrafia grupocármica. Como é que se dá uma higiene mnemônica? Assim, fiquei curiosa. Higiene mnemônica é você, na medida do possível, primeiro, quando porque vai para mim é cumulativo, né? Você não, mas assim, é você tá com a cabeça tranquila, você ter dormido bem, você não ter muito estímulo poluidor da sua memória, com muito filme, muita coisa sangrenta ou muito estimulante. Outra coisa, você tentar tirar todo o apriorismo perante, que aqui no contexto de pangrafia grupocármica é um processo assistencial. Então, você ir para aquela assistência zerando completamente. Então, vamos supor, você vai assistir ao fulano, você sabe quem é o fulano, você já teve contato com ele, mas na medida do possível, se você zerar isso, e como se fosse uma tábula rasa, você predispõe mais ao fenômeno ser original. Você perceber aquela história, aquele filme que passa na sua frente, sem nenhum nível de contaminação sua, pessoal. Aquilo simplesmente aconteceu e ele é impactante porque você não estava nem esperando, sabendo, não estava considerando aquilo. Dentro disso que você está falando, quando você faz uma evocação, ou seja, você está trazendo uma poluição, enfim, alguma informação para dentro da sua memória. Uhum. E quando você tem um processo da escrita, como aconteceu lá no Imersão, de você escrever alguma coisa, aquilo é seu ou aquilo é da evocação que você fez? Você vai ter que ver. Ou como é que você discerne o quanto é seu, ou o quanto é do grupo, o quanto é para assistência? Difícil. Você tem que considerar que você estava naquele contexto, não dá para tirar. Então, aquela evocação daquele holopensene que estava sendo feito tem que se considerar. Agora, por quê? Se foi uma psicografia, por exemplo, quem foi a consciex? Às vezes vai precisar de mais experiência para poder ter algumas certezas. Mas, por exemplo, eu passei por uma dessa não tem tanto tempo. Eu estava numa assistência, lá num curso desse de imersão, eu tive uma retrocognição minha. E aí, eu não associei. E o que desencadeou essa retrocognição foi, naquele momento ali do imersão, eu vi que eles estavam assistindo gente que queria entrar, como acontece no ECP2, né? Muita pressão. Aquela pressão, aquela sensação desencadeou em mim uma retrocognição, porque nessa retrocognição eu estava numa sala com uma pessoa, numa mesa, vendo um negócio que eu não sei o que era, que se abria assim, não sei se era mapa, coisa escrita, eu sei que abria assim, e de repente a gente foi invadido e entrou um pessoal da guarda pela porta que estava mais assim à esquerda, só que eu tinha algum tipo de moral, era dono daquele, sei lá, não sei se era um castelo, sei lá, e eu saí da mesa e fui ficar na frente dessas pessoas para barrar elas, só que elas queriam pegar uma outra pessoa que estava aqui vendo também, que era uma mulher. Enfim, isso é um processo que eu vi que era meu e tal, não contei nada. Só que isso foi na terça, só que na sexta-feira, aí que eu fechei as coisas, de perceber que era o mesmo contexto que estava acontecendo ali, a pessoa que estava sendo atendida naquele coisa era uma das outras lá. Então, às vezes a gente não amarra as pontas, mas a gente tem que considerar isso que você falou,
Se a gente está num contexto, aquilo aconteceu naquele contexto, é igual a sinalética. A primeiro pensamento deve ser, isso aqui deve ter a ver com aquilo lá, né? Entende? Então, assim, o contexto em que o fenômeno aconteceu, ele é muito forte em termos de, sabe? É porque agora, 1 ano depois que isso está voltando, né? Então, e com muita sincronicidade também, mas enfim, depois eu aprofundo. Obrigada. Pode falar. Boa tarde, parabéns pelo verbete. Obrigado. Então, eu tive uma experiência que foi com base numa palavra. Olha que interessante, essa palavra foi dita para mim, uma frase, há 3 anos. E aí, ontem, eu fui pesquisar minhas coisas escritas e eu vi a tal da palavra, né? Interessante. E a tal da palavra chamou atenção para uma série de questões, até para uma pessoa do passado, de 2.600, 500, 600, sei lá quantos anos, né? Interessante. Um período grego. E aí começou a acontecer coisas, sabe? Várias coisas, assim, atendimentos que tinham a ver lá no meu trabalho. A própria forma dessa pessoa ser, um pouco a ver comigo. E eu pensei, nossa, se essa pessoa tivesse renascido hoje, tivesse que fazer a recomposição dela, no que ela estaria trabalhando? Isso aí. Seria no que eu estou trabalhando. O que ela fez Bingo. lá tem a ver com o que eu faço hoje, entende? Ela teria que fazer isso, quer dizer, então eu disse, bom, pelo menos acho que em termos de recomposição, eu estou trabalhando na coisa certa, né? Mas a pergunta é assim. Então, só para pegar um gancho, você vê, no número 28 aí tem essa evocação lexicológica. Então, certas palavras, elas têm esse poder evocatório, né? Principalmente palavras antigas ou nomes antigos, sabe? Então, porque mexem na memória, às vezes no primeiro momento não faz sentido, mas quando a vida, sei lá, vai caminhando e aquilo volta, né? Aquilo retorna, aquilo pode ter um novo significado e aí gerar essas sincronicidades todas. Então, e aí, conforme eu li a vida dessa pessoa, eu cheguei a sentir a sensação de alguma coisa que ela poderia ter sentido lá no momento da vida dela, que teve tipo um rechaço, assim, das coisas dela. E aquilo veio para mim como como eu vou dizer, uma lembrança mesmo. De uma emoção, ou uma assimilação. Isso que eu ia falar. E eu queria entender essa diferenciação. Quer dizer, eu estou assistindo essa consciex, é uma consciex, ou pode ser mesmo uma outra vida? Como é que a gente descobre isso? Então, precisa ter mais experiência. O primeiro ponto é que você já saiu da superficialidade, já houve já caminhou. Você já identificou um período, uma pessoa, uma época, né, um contexto, uma cultura. Então, isso é o máximo. Aí agora precisa fazer o trabalho de casa, que é estudar mais na medida do possível, que é uma coisa muito antiga, né? Mas estudar mais aquela cultura, aquela época, porque aí você vai dando chance para o seu cérebro se preparar para ter retrocognições. Então você parte do pressuposto que tem a ver com aquilo. É a primeira premissa. Depois você vai aprofundando essas perguntas que você comentou. Será que sou eu? Será que é meu amparador? Será que é um assistido? Será que é alguém da minha equipe? Ou eu sou da equipe? Entende? Então, essas respostas, elas até certo ponto, elas vão vindo com o tempo. Mas o mais sério é isso que você conseguiu. É pegar um contexto, assim. Conseguir pegar uma fonte de pesquisa que gere repercussões na gente. Repercussões proexológicas, nessas reflexões. Puxa, se ela fosse estar aqui hoje, ela estaria fazendo isso. Então, eu acho que tem a ver. Então, isso vale muito a pena. Sabe que a gente imprimiu um negócio lá, que todo mundo fez no escritório. Um negócio que precisava ser uma cópia para todo mundo. Imprimiu em grego. A impressora errou e o negócio chegou a sair em grego. A força da sincronicidade, né? Quer dizer, assim, um nível de sincronicidade, as coisas assim, vão se confirmando muito... desse modo. Eu nem contei todas, mas foi uma atrás da outra, sabe? Eu estou até impressionada. Quando eu vi que ia ser esse verbete, o pessoal falou, eu disse, não, amanhã eu estou lá. Então, mas não se contente com isso. Porque existem outras camadas. Você vai ver daqui a pouco para você chegar na retro propriamente dita. Que essa é o padrão ouro, né? É o ideal. Na verdade, se considera que 10, né? Para confirmar uma. Mas assim, começando a ter as retrocognições, aí a coisa tende a mudar de figura realmente. Porque aí aquele realismo começa a ficar mais próximo, né? A gente fica mais sério, porque não tem como mudar. Não é mais um acho. Eu acho que será.
Ah, não sei. Não, quando você lembra e se vê ali, aí o bicho pega mais, assim, né, na responsabilidade. Pedro, eu queria que você comentasse sobre uma técnica que é baseada na evocação, que vem aumentando muito o uso dela, mas eu acho que de uma forma meio inocente até, que é a técnica das constelações familiares. Eu conheço pouco isso, né? Tem até uma relação um pouquinho com o parassociograma, o grupo karmograma. Pelo que eu sei, então eu não vou falar com conhecimento de causa, é um processo assistencial até certo ponto, ajuda muito em termos cognitivos. Mas realmente, se a pessoa não tem noção extrafísica, noção da multidimensionalidade, ela começa a evocar muitos processos grupocármicos, ela tem que lidar com isso. Mas assim, o retorno que eu tenho é um retorno positivo dessa técnica, até onde a gente acompanha, né? E depende muito de quem faz, né? Se a técnica é boa, mas depende muito de como faz e de quem faz. Né? Ok? Só caminhar um pouquinho aqui. Fatologia, página 5, terceira linha. Como ficar lúcido às correntes submarinas das evocações com seus resultados inesperados? Eu acho que a pessoa tem que mapear os próprios pensênios, né? A pensenidade padrão. Você costuma pensar mais em quê? Tem gente que é muito preocupado com dinheiro, tem gente que é muito preocupado com sexo, tem gente que é muito preocupado com traição, paranoia. Então, o que mobiliza a sua pensenidade? E aí, com isso, você vai vendo essas evocações mais, assim, submarinas, né? Parafatologia, página 6, terceira linha. Como diferenciar bem a evocação hétero-induzida da mensagem subliminar? Teriam ambas muito em comum? Eu acho que sim. A mensagem subliminar, ela vai fazer com que você pense certas coisas, né? Então, ela está te induzindo a pensar e, consequentemente, a evocar certas situações. Então, nesse aspecto, tem muito a ver. A evocação hétero-induzida, a gente quer chamar a atenção principalmente das consciex. Então, a pessoa que não pensa muito no que ela pensa, que ela não faz a metapensenidade, ela não percebe quando entra um pensênio de fora. Então, essa entrada de pensênios de fora pode ser de amparador ou de assediador. Então, é ficar lúcido para isso, porque às vezes você está sendo pensenizado, está entrando naquela onda. A pessoa às vezes não estava com nenhuma carência sexual, daqui a pouco vem um sexo pensene. Ela vai pensar, mas isso é meu ou é de consciex? Então, esse filtro, esse raciocínio, ela vai começar a ficar mais lúcida para perceber se ela não está sendo hétero-induzida. Fatologia, página 6, terceira linha. As criações mentais. No caso das falsas memórias, os efeitos da evocação a partir de criações mentais seriam os mesmos que a memória legítima? Pode ser. O que vai depender se essas falsas memórias, a pessoa realmente começou a acreditar naquilo, em que nível, qual a força daquilo. Mas, a princípio, as evocações são mais fortes onde tem história naquilo, né? Onde existe uma razão de ser. Então, a gente deu alguns exemplos aqui na autopesquisa retrocognitiva. Aquilo vai reverberar mais onde tem história nossa ou do nosso grupo naquele contexto. A priori, tá certo? Tem que ver outras variáveis, mas em princípio é isso. Fatologia, página 6, primeira linha. As músicas. Poderia ampliar? Sim, as músicas têm um poder evocatório muito grande, por diversos aspectos. Pelo processo da intenção de quem escreveu, pela própria melodia, pela vibração, pelo processo da mensagem, da letra ou da época. Então, no laboratório de retrocognições aqui do CAEC, tem vários CDs para a pessoa colocar, para ela poder escutar músicas de determinadas culturas. Porque no passado, muitas vezes, nós comemorávamos, nós festejávamos certas condições com as músicas que havia na época, né? O folclore da época. E, às vezes, isso pode ajudar no processo de evocação e da retrocognição propriamente dita, né? As músicas clássicas, principalmente num determinado período europeu, principalmente, isso, como a gente teve muita vida lá, isso pode acabar também desencadeando, servindo como um gatilho retrocognitivo para a pessoa. Em parafatologia, página 6, oitava linha. As automimeses nosológicas desencadeadas pelas evocações inconscientes. Veja bem, automimese nosológica, o que é isso? A pessoa ela começa a repetir aqui o que ela já fez antes, só que do ponto de vista patológico, não tem nenhum ganho nisso. Então, se a gente veio para uma vida nova, é para a gente renovar. Só que existe um confronto aí muito grande entre
mega história, uma holobiografia, né, um conjunto de vidas que nós temos aí, milhares, sei lá quantas, contra a renovação imposta, às vezes, pelo curso intermissivo ou por essa vida. Então, é uma força, uma tendência, uma inércia muito grande para a gente repetir os nossos trafares. Então, a gente tem que ficar muito atento e ao repetir esses trafares, a gente vai evocando situações, né, sem perceber. Então, às vezes, a pessoa, mesmo estando na conscienciologia, ela acaba arrumando a vida dela como ela tinha, às vezes, num processo aristocrático, ou num processo religioso, ou num processo artístico. Então, é natural isso acontecer, porque é a mesma consciência, né? Só mudou, às vezes, o tempo, só mudou um corpo novo, mas o temperamento, a pensenidade, o mater pensene continuam o mesmo. Então, a gente tem que ficar atento para ver o quanto que isso está acontecendo conosco. Então, aí vê o quanto de novidade, né, de neopensenidade, o quanto de renovação, de fato, a gente está se imprimindo, se colocando, né, à prova. Eu gosto muito de me colocar, sempre que eu posso, em situações em que isso possa me ajudar, né? Então, seja no Consim Cobaia, seja lá no PROAD, seja em situações em que você peça feedback, para você ver o quanto que isso você não está caindo numa forma passada e está se repetindo de um modo não tão produtivo. Essa é a ideia. Em pensenologia, página 5, nona linha, pode relacionar os pensenes recorrentes e os pensenes cronicificados com o tema do verbete? É a mesma coisa. Então, nós tendemos a pensar do mesmo modo que a gente pensava no passado. Então, a mentalidade, a matriz pensênica que eu tenho hoje, ela foi formada, não foi nessa vida, foi em várias outras vidas. Então, tem pessoas que têm a matriz pensênica mais religiosa, mais artística, mais ideológica, dentro de um processo político, ou dentro de um processo científico, enfim. Dentro desses holopensenes que a gente está colocando aqui como guarda-chuvas, existem várias especificações, né? A pessoa pegando a primeira, se eu sou da arte, em que nível, em que momento, em que cultura, para ela poder ver esses pensenes cronicificados e poder renovar isso. A melhor maneira de renovar é a pessoa se colocar à prova em situações em que seja exigida dela a renovação, que ela precise mudar, que ela tenha que passar um outro recado, né? Uma nova ideia. Em pensenologia também, página 5, quinta linha. Exemplifique, por favor, a muletaria pensênica. A muletaria pensênica é a pessoa ver no ato mental ou no ato pensênico, como que é isso? Tem pessoas que, por exemplo, tendem muito a divanear. Tem pessoas que tendem muito a idealizar. Tem pessoas que tendem, por exemplo, a imaginar situações. Então, a realidade é uma, mas ela cria situações. Então, são muletas que ela cria, às vezes, para não encarar a própria realidade. Então, como a gente está trabalhando com o passado, quanto mais realista nós formos, melhor. Então, para se fazer, por exemplo, um autodiagnóstico pensênico, tem que ser muito realista, porque às vezes a pessoa não vai querer colocar lá quantas vezes eu pensei em dinheiro essa semana, ou em sexo, ou que eu pensei mal do fulano, ou que eu fiquei com raiva do ciclano. Se ela faz esse pensenograma, ela vai começar a ter uma noção de quem de fato ela é, né? Porque se o pensene é a unidade de manifestação da consciência e a gente quer se conhecer, a gente tem que estudar os nossos pensenes. Então, isso é o que ajuda a pessoa a ter a noção do como ela pensa e do que ela pensa. Tem a ver com o que você vai perguntar aqui, né? Pode esclarecer sobre a priorismose dificultando o autodiagnóstico pensênico? Sim, porque a tendência a pessoa, como ela com ela mesma, existe o processo meio que viciado. Então, há um parte-pri, ela já tende, né, a natureza humana já tende a se defender. Então, se não há, como eu comentei antes, alguém para você dialogar, alguém para te dar um contra, para te dar um feedback, né, um amigo, uma pessoa, um grupo, os voluntários, a tendência é a gente ficar achando que a gente está abafando, mas às vezes não é assim. Desculpa, você está com o microfone, né? Agora que eu vi. Alô? Pode falar. Estávamos falando sobre exatamente ontem, né, com meu colega de quarto aqui, sobre mensagens subliminares, a respeito que elas são, de algum modo, uma ideia escondida
que se você fazer correlações e assimilar com alguma coisa que você estude, pode ser um ponto de partida evolutivo, alguma coisa que está predisposta a existir, né? Como uma forma, um método, uma ação que pode gerar uma reação, como um método evolutivo muito vai depender da qualidade, né, dessa mensagem, qual a intenção que há por trás. A maioria não é intenção tão positiva, né? A maioria é mais para se consumir mais, né, visam outros interesses. Aí como a pessoa utiliza isso, se ela está lúcida para perceber essa heteroindução, aí ela pode tirar mais partido disso, seja para dar o contra, ou seja para aderir, né, se ela achar que vale a pena. Né? Sim, visando mais o estado evolutivo, né? Isso, tirando aí todas... sim. Se ela conseguir fazer essa correlação, né? Pedro, pois não. Na dinâmica, quando está próximo do término, há um debate. Sim. Se na dinâmica eu evoquei um ambiente que me deixou um pouco assim, não bem, aquilo ali ficou pesado na minha pensenidade, apareceu e é um contexto não comum. Convém falar sobre isso depois ou é melhor esquecer, porque o momento já passou? Não, eu acho que principalmente para os epicons, né, acho que vale a pena comentar isso. Porque às vezes tem outras relações, às vezes eles vão ver como é que você está, às vezes porque... Qual que é vamos dizer assim, um pulo do gato, né? Uma condição que a gente tem que ficar de olho, que você me fez lembrar. Quando tem as evocações, a gente tem que ficar lúcido para não entrar naquele padrão, vamos dizer assim, defasado da pensenidade daquelas consciências. Então vamos supor, a gente faz a evocação aqui do renascimento, mas se a gente começar agora a querer, né, reviver aquilo, ou querer defender demais, ou querer de algum modo, sabe, a gente vai estar caindo de 4. Então, o assistente ele tem que estar sempre percebendo essa rigidez pensênica. Então, quando vem as consciências, elas vão vir e elas vão pensenizar, e essa pensenidade vai contaminar as consciências. Então, as consciências percebem, mas elas têm que fazer a desassim. Então, quando não tem a desassim, aí vale a pena comentar, olha, eu evoquei isso aqui, eu acho que mudou, ficou pesado, aconteceu alguma coisa, que se for o caso, faz um arco voltaico, faz uma NDE, faz alguma coisa para limpar. Mas é importante lembrar isso, o assistente ele tem que ter essa lucidez para ele entrar e sair, porque senão ele vai ser mais um que vai ficar pensando igual às consciências. Outro ponto, se eu pego um pedido de TENEPS para entregar para outra pessoa e, às vezes, eu pensenizo rapidamente sobre aquilo. Não fiz força para isso. É errado? Não é a minha TENEPS, eu dei para outra pessoa. Não, mas não tem certo e errado. Tem ação e reação. Então, assim, você pensenizar, aí tem que ver a sua intenção, o que aconteceu, por que você pensenizou, né? O que foi de fato, se gerou alguma repercussão ou não. Se não gerou, se não percebeu, beleza, entende? Mas se você às vezes carregou nas tintas, ou você ficou preocupado, aquilo mexeu com você emocionalmente, aí você leva, né, para a sua autopesquisa. Puxa, por que mexeu comigo? O que eu posso fazer e tal? Entende? Mas não é nada de certo ou errado. A gente tem que ter tranquilidade para transitar nesses assuntos com desassombro, sem essa preocupação. Ok, obrigada. Okay? Professor Quem Pedro, tá aqui? Desculpa. Professor Pedro, boa tarde. Bom, eu tenho uma pergunta assim. O que você sugere para as pessoas que têm um parapsiquismo mais atenuante, mais ostensivo, assim, não são intermissivistas, não conhecem a conscienciologia e estão inseridas em um processo religioso que acabam invocando muito, e isso é uma sincronificada, a pessoa que vive dessa forma. Tem que numa ver outra... o caso, mas em princípio ela está na automimese, que a gente fala, está repetindo coisas que ela já fez. Ela está cronicificada nesse aspecto. O que fazer, né? Você me pede uma sugestão, tem que ver o nível de abertismo dela, porque nós temos que respeitar o caso
dessas pessoas. Mas se houver abertismo, tem que, às vezes, falar com jeito, com calma, né, sobre essa realidade, se ela já pensou nisso, que ela está repetindo a própria vida, que esse processo religioso muitas vezes já foi feito, que ele tem uma conotação às vezes muito negativa, no sentido de não permitir a renovação, no sentido de colocar uma canga em cima da pessoa, enfim, de algum modo ir explicando para a pessoa o que ela está reforçando. Então a gente vê às vezes hoje pessoas querendo sair, vamos supor, de determinados holopensenes, que falam assim, não tem nada a ver com isso. Mas, como nesse caso, a pessoa, ela reforçou aquele holopensene. Então, é natural que aquele holopensene venha atrás dela na próxima vida, né? Então, essa pessoa, uma pergunta boa seria, escuta, na próxima vida, você vai querer continuar tendo responsabilidade perante esse processo religioso, de fazer a cabeça das pessoas, de defender os dogmas, de defender, né, X, Y, Z? Então, assim, faz a pessoa pensar na responsabilidade que ela está tendo no reforço daquele holopensene. Então vai depender muito de cada caso aí. Se ela tiver abertura, às vezes a gente consegue, né? Pedro, eu estava em cima do que você estava comentando, né? Da pensenidade, que a gente tem uma pensenidade estruturada, né? Por histórico, conhecimento, enfim. E eu fiquei me questionando quando não tem um padrão pensênico mais, igual você trouxe alguns nosográficos, né? O quanto que aquilo extirpado, não estando mais na manifestação da consciência, impacta no holopensene, na consciência em si, como seria aquilo não existindo mais na manifestação. Aí eu fiquei me questionando, pontos de apoio, assim, quando uma consciência faz parte da tua psicosfera, pela interação, ou consci consciex, quando aquela consciência não está mais próxima, como é a tua manifestação? Ela trouxe até o exemplo, eu pensei em outro contexto, mas ela trouxe o exemplo do Valdo, que fica mais isento até certo ponto. Ele não está mais presente intrafisicamente, mas a gente remete ele por ser uma pessoa referência. Mas o quanto não usa como ponto de apoio na pensenidade. Você não precisa nem verbalizar, mas e o Valdo, como é que seria? Ou ele. Se verbaliza o tempo todo. Aquilo é uma energia, eu fiquei me questionando se não é um ponto de apoio, de referência. Se aquele ponto de referência não existe, tem o referencial de informação, mas você não fica a todo momento referendo. Não sei se essa palavra... referenciando. Mas são dois aspectos que eu vejo. Na matriz pensênica existe a infraestrutura. Isso. E existe a qualidade do que está ali. Então, vamos supor, a pessoa que tende a pensenizar de um modo mais artístico ou de um modo mais, científico. Então, é um modo. Outra coisa são esses apoios. Então, é um apoio... Em que ela se apoia? Em autores, em referências, entende? O que eu quero te dizer? A forma de você pensar, ela vai mudar muito pouco no sentido da matriz. Vamos supor que a pessoa foi moldada num contexto monárquico. Então, essa forma de pensar, isso não é assim de uma hora para outra. Sim. Mas o diagnóstico vai vir e aí você vai ver dentro desse modo de pensar, o que tem de negativo, nosográfico, o que me coloca para baixo, o que tem ainda de trafar nisso. Entende? Porque os pontos de apoio, eles são, às vezes, ainda estruturais. Você não vai conseguir mexer nisso. Você vai mexer primeiro na qualidade da pensenidade. Primeiro o diagnóstico, depois a qualidade, para depois querer mexer nessa estrutura mais assim que foi feita. Entende? Então, só a preocupação dentro da sua fala que eu vejo é essa. Vejo o que é matriz pensênica e vejo o que são o conteúdo. Uma coisa é o hardware, outra coisa é o software. O processo de apoio, às vezes, é software. Você está se apoiando em alguém para dar uma fala, para dar um exemplo. O professor Valdo foi muito presente, etc. E tal. É porque aquilo, né, o apoio, às vezes, nem verbal, mas pensênico de uma pessoa, de uma energia, aquilo está te estruturando também, está te linkando, não é? Mas isso é menor do que a sua holobiografia. Do que a base da estrutura pensênica. Aquilo ocorre porque tem essa estrutura. Isso, ela ocorre em cima de uma estrutura. Sim. Então, porque senão a gente desvia o foco do prioritário. O prioritário não é esse apoio. O prioritário é o modo que eu pensei nisso. Porque você pode fazer a experiência aqui. O professor Valdo conviveu aqui com centenas de pessoas. O modo como elas pensam,
É muito diferente, porque elas pegaram aquele conteúdo e introjetaram passando por um filtro. Esse filtro, que é a matriz pensênica holobiográfica. Então é aí que a gente tem que ver. Se eu sou fruto da monarquia, o que a monarquia gerou? A tendência, entendeu? Aí você vai estudar ali os meandros do modelo de matriz pensênica, que envolve temperamento, envolve interesses, envolve trafores, trafares, uma série de coisas. Você pode repetir? Tem a estrutura e o... Como é que você falou? Você falou hardware, não sei o quê. O hardware é a máquina, né? A máquina. É a infraestrutura. E o que você vai colocar em cima ali, o que vai colocar para girar. Então tem a estrutura e tem os adendos que eu coloco por causa da base da estrutura. Esse tema, evocaciologia, nós estamos colocando aqui no nosso hardware para gerar. Uns fazem conexão assim, assado, pensam nisso, pensam aquilo, perguntam uma coisa, outros perguntam outra, entende? Então é um modelo, o modo que você vai digerir uma ideia. Isso depende do seu modo de pensar. Então, na evocação, vale a pena muito pensar no como nós pensamos, né, na matriz pensênica. Fala. Aqui na taxiologia, na página 9, não consta a evocação ao curso intermissivo. Ele estaria incluído dentro da evocação ambiental? Paraprocedencial, né? Eu coloquei até aqui /CI no meu coisa. Tem outras, tem... Paraprocedencial. Tá. Tem evocação tenepsológica também, que eu coloquei aqui na técnica. Como nexológica. Tem... É porque se deixar, né, a gente vai mais e vai para 100 de novo e fica muito grande. Mas tem várias omissões aí. Okay. Vamos ver aqui. Pensenologia, página 5, terceira linha. De baixo para cima. Pode elucidar a retilinearidade pensênica favorecendo a percepção das evocações. Aqui, ó, tem até a ver com isso que a gente estava falando, Rosângela. Se a pessoa penseniza de modo mais linear, ou seja, a matriz pensênica dela está adequada, as ideias ali giram de um modo mais rápido, fácil, fica mais fácil perceber que quando eu pensenizo aqui e tem uma reação, porque eu pensenizo reto e aquela reação vem. Se na minha pensenização eu começo a abrir parênteses, eu começo a fazer uma circumpensenidade, eu começo a... Entende? Para eu chegar até onde ela está, eu vou lá e volto. Quando tem a evocação nesse caminho, eu já não sei mais se foi porque foi o meu objetivo na evocação, se foi quando eu bati ali, se foi quando eu pensei naquele outro, naquele exemplo, entende? Então, a retilinearidade pensênica ajuda a gente a perceber a repercussão das evocações. E a gente vai pensar de modo mais reto, de modo mais linear, num bom sentido, né? De um modo mais retilíneo, se a nossa matriz pensênica predispuser a isso, se a gente tiver menos assim coisas engastalhadas no nosso mental soma, no nosso paracérebro. Em Fatologia, página 5, quarta linha, pode falar sobre as lembranças pessoais persistentes? É só você pensar e lembrar e ver o que recorre mais a você, né? O que você lembra mais. Pega um período da sua vida e analisa, por exemplo, a infância ou a adolescência, quais são as suas memórias e por que são essas memórias que você lembra mais. Por que será? Por que elas te marcaram mais? Então, às vezes, isso tem base em outros processos do passado, porque juntou uma coisa com a outra. Você já tinha uma predisposição do passado, quando aquilo se repetiu nessa vida, aquilo imprimiu uma força maior no seu cérebro. No curso Lucidez Retrocognitiva, que é um curso de campo da Consecutivos, tem um momento que a gente faz uma análise dessas memórias, né, que a gente chama de mnemograma. Isso às vezes ajuda para fazer esse diagnóstico. Em Fatologia, página 6, oitava linha, pode discorrer sobre a saudade na condição de fome das energias alheias? Sim, isso é uma ideia, né, que a Conscienciologia traz. O processo de saudade é uma evocação que a pessoa faz do outro, por exemplo, alguém que dessomou, alguém que foi abandonado, alguém que se mudou, está distante. É um processo mais emocional. Então, se aquela pessoa não está mais ali, principalmente por ter dessomado, né, isso tem a sua razão de ser e a pessoa vai continuar o próprio destino, né, a própria história evolutiva dela. Se a saudade, a gente fica evocando essa pessoa, a gente fica chamando ela de volta e às vezes atrapalha essa pessoa no processo evolutivo dela. Então, evocar é o contexto que a gente estava discutindo antes. Tem que sempre fazer esse contraponto com um processo egóico, né?
Eu estou evocando para mim porque eu estou com fome das energias, porque eu estou sentindo necessidade, porque eu quero, porque eu preciso. Enfim, superar isso e entender que o processo da evocação pode ir além dessa situação, né? Parafatologia, página 6, sexta linha, de baixo para cima. Pode fazer uma abordagem sobre as interprisões grupocármicas ocasionadas, mantidas e fortalecidas pelas evocações doentias? Pensa na fantasia sexual, que acho que eu coloquei aí em um momento na fatologia ou na parafatologia. Então, a fantasia sexual, a pessoa está o tempo todo ali fortalecendo essa evocação e isso vai gerando interprisão. Teoricamente, a pessoa que está sendo vampirizada, vamos supor que ela não tenha nada a ver com isso. Ó. O evocador está indo contra, entre aspas, aquela pessoa. Em geral, tem assédio nisso. Então, os assediadores da pessoa que está sendo evocada vêm tirar satisfação com o evocador. E os assediadores do evocador, às vezes, usam isso como, vamos dizer assim, uma indução para piorar o ambiente dele, para gerar ciúme, por exemplo, na esposa e assim por diante. Então, um processo pensênico pode acabar gerando diversos atos intrafísicos, justamente em função da atuação das consciências que estão ou satisfeitas ou insatisfeitas com aquela evocação. E aí a interprisão vai se processando, né? Parafatologia, página 6, quinta linha, de baixo para cima. Pode explanar sobre os assediadores enquanto amplificadores dos autoassédios recorrentes? Sim. Os assediadores, muitas vezes, eles vêm confirmar ou reafirmar ou amplificar certas deficiências que nós temos, né? Certos autoassédios. Então, o que nós temos que ficar de olho? É ver o quanto que esse autoassédio está sendo amplificado, qual é o tamanho daquilo. Então, vamos supor que a pessoa tem um medo. Ela tem que tentar ao máximo racionalizar esse medo para ver, será que isso não está sendo exagerado? Será que eu não estou, de algum modo, amplificando o medo, por exemplo, de sair de casa, o medo de altura, o medo de uma aranha, o medo seja lá qual for? Existe uma base para esse medo? Quer dizer, eu tive um trauma com esse medo ou não? Então, todo o processo de autoassédio, de autoculpa, a pessoa tem que ver que isso pode acabar sendo meio de cultura para os assediadores ampliarem. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar nos nossos pontos fracos. Então, estudar os nossos autoassédios ajuda a gente a ficar mais imune ao processo assediador. Tem um filme que mostra muito bem como os assediadores atuam, né, com toda a parafernália do filme. A gente dá um desconto, mas eu acho que mostra bem esse papel que a gente está querendo mostrar aqui, que é o filme, se não me engano, chama A Viagem, né, aquele filme da série X, que vai mostrando vários. A Viagem, né? E lá no final tem um personagem que faz bem esse papel do assediador. Trinomiologia, por favor, detalhar o trinômio holomnemônico, evocação de pessoas, de lugares e de ideias. Isso aqui é para chamar a atenção, que não só de pessoas, né, não só as pessoas são evocadas, mas como foi comentado, às vezes a gente fazer evocação de uma comunex extrafísica. Por exemplo, quando eu fui para a França visitar lá as coisas do Littré, o que eu mais procurei fazer quando dava lá na situação era jogar energia e fixar certas memórias para eu poder, quando eu quisesse, eu evocar aquilo. Então, é uma evocação ambiental. Então, quando eu sair do corpo, se eu tiver aquela memória fresca e precisar, e tiver a sua razão de ser, isso ajuda eu me localizar naquele momento. Então, para eu ter uma retrocognição do Littré, para mim é muito mais fácil eu sair do corpo e ir lá e ali desencadear uma retrocognição. Então, pela projeção, a gente pode fazer isso. Evocação de ideias é a mesma coisa. Se as ideias são avançadas, se as ideias são libertárias, elas vão evocar amparadores do mesmo padrão, podendo chegar até as centrais extrafísicas, como a gente comentou antes. Em Paradoxologia, página 7, primeira linha. Poderia expandir o paradoxo da inconsciência na maioria da população humana quanto à evocaciologia? A maioria das pessoas não dá o devido valor, né? Ou colocam isso à conta de brincadeira, ou não pelo fato da maioria ser casca grossa, não perceber o processo energético que existe, o processo multidimensional, não se dá muita importância para o ato pensênico, né? Eles acham que o ato pensênico tem uma força menor, né? E aí a gente pode até falar um pouco sobre isso.
existem pensenes e pensenes, né? A gente pode imprimir uma força maior num pensene do que em outro. Então, tudo isso, eu acho que em termos de evocação, deve ser considerado. Quando a pessoa está muito necessitada, quando tem mais emoção ou quando tem mais intenção de fato, a energia tende a sair mais carregada no ato pensênico, né? Em paradoxologia também pode explicitar o paradoxo da evocação antecipada ocasionada pela autorrevesamentologia. O que é evocação antecipada? É você já evocar você mesmo na próxima vida. Então é uma coisa meio que paradoxal, quase que um oxímoron. Hã? Não, é gente de fora. Então, assim, você começar aqui a cavar a você mesmo se encontrar. É um processo bem paradoxal. Então, como que você vai fazer isso? Pelo auto-revezamento. Quer dizer, você vai escrever um livro e nesse livro você já vai deixar claro que você quer que você mesmo encontre esse livro na próxima vida. Se não me engano, no Reurbanizados, o professor Valdo faz isso. É aqui, não é? É isso. Vou dar o exemplo aqui para ficar mais didático. Por último, olha aqui, ó, isso aqui é na apresentação do livro, tá? Na dedicatória. Ele agradece uma série de pessoas, equipes e tal, duplista, ex-duplista. Por último, realisticamente, sem narcisismos, cabotinismos e nem refúgio no futuro, nesta evocação antecipada, até usa aqui a expressão, assinada publicamente ao Valdo Vieira, número 11, consciência pré-serenona com a pretensão positiva de viver nessa dimensão no século 22, a fim de prosseguir, se possível, na condição de pesquisador independente, com responsabilidades nas pesquisas da Conscienciologia, por intermédio dos auto-revezamentos multiexistenciais entrosados às tarefas grupais da microminoria interessada na inteligência evolutiva. Então, veja, o processo energético ele é um fato. Se você consegue, sabe, dominar as energias, você começa a usar isso a seu favor dentro do processo da cosmoética. Então, você já escreve um livro e você, nesse livro, já escreve a sua intenção, já deixa isso claro, a tendência disso é realmente concretizar, isso é acontecer. Então, a evocação antecipada, é exatamente isso. Taxologia, favor, comentário. Evocação comunexológica, se a pessoa sabe, lembra, ou pela projeção, visita uma determinada comunex, ela pode depois evocar essa comunex para retornar lá, ou alguma consex dessa comunex especificamente, se ela quiser tirar alguma dúvida de pesquisa, se tiver alguma conotação assistencial, seja o objetivo que for. Evocação discursiva, essa é interessante, às vezes acontece até de modo inconsciente. Às vezes a pessoa aqui, ela replica discursos de outros pensadores, de outros pesquisadores, de outras pessoas da história, que ela às vezes não tem nem noção. Aquilo foi sendo transmitido e ela está simplesmente sendo boneco de ventríloco. Então, as ideologias, e às vezes até retroideologias pessoais. Então, a pessoa defende aquela ideologia há várias e várias vidas. Então, analisar o nosso discurso, as nossas ideias políticas, tendências, ou os nossos interesses na história de modo geral, pode nos ajudar a nos achar no passado, pelo menos o grupo que a gente faz parte. Evocação estridente, a gente já comentou, um pedido de socorro, por exemplo. Evocação mântrica é aquela que se faz a partir dos mantras, né? Isso é muito comum no Oriente, os monges, no Tibete, na Índia. Então, eles querem atingir aquelas consciências mais avançadas que, de algum modo, a vibração delas já está em consonância com o processo mais evoluído, o processo do próprio universo. Então, o interesse básico da evocação mântrica é essa. Além disso, existem mantras, vamos dizer assim, adaptados, mantras que foram produzidos pela própria pessoa em situações específicas de assistência. O professor Valdo costumava comentar muito sobre um mantra dentro de um contexto mais ocultista, de iniciação, e que naquele contexto havia um processo assistencial, ou foi utilizado num processo assistencial. Então, o processo de mantra remete muito a iniciações do passado, seja no Oriente, seja no próprio Ocidente. Evocação vígil é aquela que ocorre na vigília física ordinária, ao longo do seu dia. Às vezes você não se dá conta de que isso está acontecendo.
Às vezes a pessoa acha que vai evocar só quando ela deitar, só quando ela parar para pensar, só quando ela refletir sobre a vida. E nem sempre é assim. Pede para comentar a frase enfática, a gente já comentou. A ideia é que no futuro, né, todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui, não só com relação à evocação, óbvio, mas todas as verpons, em algum momento isso vai estar mais acessível para um número maior de pessoas, né? E aqui pode desenvolver mais a evocação que faz o megálito da paz com relação ao Stonehenge. Quais diferenças evolutivas que você vê frente a essas duas histórias? Pode ter no megálito da paz do CAEC um geochakra? Quais diferenças você vê? Tem muitas diferenças, né? Acho que no passado a gente estava mais no contexto místico, no contexto até, vamos dizer assim, de adorar certos aspectos da natureza, ou pelo menos ser muito subserviente nesse aspecto. Então a gente sabe que isso tudo existe, sabe do poder energético que a natureza tem, mas não fica de algum modo dentro ainda de certos rituais que envolvem o processo, que envolvia, né, o processo lá de Stonehenge, o processo desses pedrões, né, desses megálitos. E o caso de geochakra, eu a princípio acho que não. Acho que é uma pedra com muita energia, mas não sei se chega a ser um chakra, né? Eu teria que ter mais experiência para falar sobre isso. Ok? Mais alguma questão? Quer falar? Pode falar. Ela lá em cima que é um microfone. Então, assim, evocação de consciex pode ser um abuso, porque você não sabe o que ela está fazendo, você vai, né? Tá certo. Agora, evocação de outras coisas, assim, que pode te ajudar, aí já é o recurso, né? Como é que é? Porque a questão é você ver essa necessidade, porque o processo todo de evocação, a gente tem que ter lucidez de que ele é um fato, de que ele existe. Mas a necessidade é que a gente questiona, porque senão a gente sempre lança a mão a priori da evocação. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela vai fazer uma assistência e ela pede ajuda para fazer aquela assistência. A tendência é de que isso já esteja inserido no processo, não precisa ter essa subserviência para se pedir ajuda. Então, assim, a evocação deve ser vista mais como um processo natural do que algo que a gente precise fazer. Ou, se precisar, em último caso, numa situação realmente emergencial, porque senão a gente cria dependência. Essa que é a preocupação maior, sabe? Mas, por exemplo, se você estiver em construção de percepção de realidades que você ainda não percebeu, se você fizer uma evocação da Central Estafísica da Verdade, tudo bem, você pode até não ter, mas a sua intenção, o seu trabalho naquilo ali, já vai te preparando, porque... Entendi, entendeu? Mas veja, qual que é o problema? É o apriorismo que gera. Por mais que seja uma coisa avançada, você, às vezes, não está se permitindo perceber o que tem entre o seu nível aqui até a central. Então, você já coloca a condição lá, é como se já fechasse um certo pacote. Se nessa sua evocação é um processo mais aberto e você coloca coisas nesse holopensene, tudo bem. Mas quando a gente focaliza numa situação, às vezes você não está percebendo que outra coisa está acontecendo e é muito avançada, porque a sua frequência está direcionada para uma coisa, por mais positiva que ela seja. Então, eu prefiro ir de peito aberto, que aconteça o melhor e você percebendo que ali as coisas estão ocorrendo. Porque senão você tende a já achar que aquilo que você percebeu, por exemplo, foi a central. Porque você, poxa, eu pedi a central, eu tive essa experiência, logo deve ser. Então, sabe, começa a ficar um terreno um pouco assim pantanoso. Não, assim, na verdade, assim, eu acho assim, vai ser quando você for lá e falar, nossa, foi, né? Você confirmou. Agora, em intenção, pode ser. Não? Em intenção, pode ser. Então, mas isso que eu estou dizendo. Né? Mas na sua intenção, você às vezes pode se limitar em perceber outras questões. Então, por que não
deixar aberto? Pensar o melhor, que aconteça o melhor. Não, e mas aí, porque senão você já fala assim, não, eu vou pensar na central, vou evocar a central aqui. Não, Tudo bem, mas assim, você está limitando. Eu falo central porque aqui tem essa, né, essa constituição. Falaram que tem a central e tal. Porque, por exemplo, o que eu quero? Assim, quando eu estou pensando em alguma coisa, né, eu faço pergunta. Entendeu? Então, querendo ou não, eu estou buscando a resposta. Perfeito. Ainda não é a construção, ainda, né, pode até vir alguém, né, um pensamento, vem lá a resposta, ou vem uma ideia, e primeiro vem a pergunta. Então, mas isso é uma coisa. Você está fazendo pergunta. Você já não está direcionando necessariamente essa pergunta, é isso que eu estou dizendo. A central. A central. Mas seria até interessante, né? Agora, não, mas veja bem, veja o que eu quero dizer. Você fez uma pergunta. Daqui a pouco você sente nitidamente a resposta na sua cabeça. Você vai tender a achar que isso é da central. E às vezes é só o seu amparador, é só um ex-parente. Sim. É mas nesse aspecto. Só para pensar também, nós não vou ficar discutindo. Porque se a intenção... uma coisa é a intenção, outra coisa é a realidade. A realidade se comprova com visão mesmo. Vamos lá, saiu, fui lá, nossa, fiz isso, conectou, aí você, né, confirmei. Entendi, agora, em termos... Mas dentro desse exemplo, entre essa intenção e essa resposta, tem experiências como essa que eu estou te falando. Então, você fez uma pergunta, às vezes você não saiu do corpo, não foi lá, não comprovou. Mas vamos supor que a resposta veio. Então, assim, às vezes você vai ter esse cuidado. Não, ela pode ter vindo por uma Concierge, pode ter vindo porque eu acessei um Holopensene, pode até ter vindo porque eu acessei a central. Entendi. Beleza. Agora, a maioria, não sei se é a maioria, mas muitas pessoas já vão... Penso, logo, tal, entendeu? Pensei central, logo acessei a central, amanhã já estou falando que eu acessei a central. Então, assim, tem que ir devagar nesse processo aí. Para ver exatamente onde que vem, para não dar o nome. Né? Exatamente, mas é o que você falou, é o processo de intenção, né? Se a intenção é positiva, não é gerar dependência, não é nada disso, aí a pessoa faz a experiência dela. Porque, só mais um pouco. Porque a gente vai realizando as coisas na vida conforme a intenção, né? Então você vai, quer dizer, enquanto não cair alguma coisa assim bem forte, falando nessa direção, vai na direção que você está pensando, que isso é o mais lógico, né? Sim. Então, de certa forma, é só para não ficar esperando, né? Quer dizer, sim, mas você assim, fala a codificação das coisas, assim, né? Eu digo assim, você é o responsável, a responsável. Então você está caminhando com aquilo. Do que você ficar esperando sinais, ficar esperando alguém te falar. Não, você vai conduzindo conforme a sua experiência. Esse é o ideal, né? Beleza? Gente, eu queria então agradecer a presença de vocês aqui. Lembrar que às 3 horas hoje nós vamos ter um curso, Judaísmo no Renascimento, quem tiver interesse lá na Consecutivos. Queria agradecer ao Stélio Tertulianos e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 52 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos 2 recados. A Sandra Tornieri com o curso Semana da Escrita, e a Andressa Lima com o campo projetivo Pro Pacificarium. Boa tarde a todos. O convite é da Unescom em parceria com o CAEC. A Semana da Escrita vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de abril. É um ótimo recurso para que você utilize para escrever o seu livro. Quem está priorizando, então, nesse ano, a escrita da sua GESCOM, pode aproveitar esse campo, vai ser no Laboratório da Conscienciografologia, aqui no CAEC, são todos os dias, das 8h30 até as 19 horas, todos os dias um campo propício para a sua escrita. E a partir, então, de abril, são vagas limitadas, é importante falar isso, são só 15 vagas, aliás, já tem menos, porque já tem pessoas inscritas. A partir de maio, começa a imersão na escrita. Então, a pessoa pode ter, daí, agora, né, de abril em diante, são 9 meses para ela escrever o livro. Então, vocês fiquem atentos, quem tiver interesse, então, entre em contato com o CAEC. Obrigado. Boa tarde. O IPC convida para o curso de imersão no Campo Saquarema, Campo Projetivo Pro Pacificarium.
Esse curso, sem pré-requisito, irá ocorrer nos dias 21 a 23 de abril, sexta a domingo, no campus de pesquisa IPC Saquarema, no Rio. O campo vai contar com energização pelo EPICOM e também aplicação de arco voltaico. O valor do curso inclui, além da hospedagem e alimentação, e o traslado de ida e volta do Rio a Saquarema. Lembrando que esse curso, a renda dele vai ser toda direcionada para a construção do Pacificarium, que é o primeiro laboratório grupal da paz que está sendo construído no campo de pesquisa Saquarema. Então, participe, se você tem interesse pela temática da paz, procure participar desse evento ou dos próximos que terão. Obrigada. As inscrições são pelo telefone 21 3153 7575. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Crescendo Centrípeto Ressexis Recim. A especialidade é Evolúcio Ressexologia. A verbetógrafa é a professora Rosa Nader. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma ótima tarde. Até amanhã.